Se o papo é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Hoje no podcast, um grande amigo, Thiago Veríssimo, que é endocrinologista. E, cara, é o cara que inspira porque não é só realmente o que fala, mas é o que faz também. Meu amigo, primeiro, seja bem-vindo. Obrigado, Jeff. É um prazer estar aqui, poder tirar algumas dúvidas e orientar a população sobre algumas questões que são bem comuns na prática. Para quem tem dúvida que tem aqui, água, saúde. Água, salu, né, meu irmão? Não tem Saúde. jeito. Água. Ô, Thiago, eu sempre começo perguntando o seguinte, como é que foi que a medicina entrou na sua vida, cara? Qual foi o dia que tu acordou e falou assim, pai, você é médico? A minha família são pessoas da saúde. Minha mãe é enfermeira, meu pai é médico, então sempre vi ali meu pai trabalhando no dia a dia com a medicina e vi que era uma área de trabalho que, ao mesmo tempo que melhorava a qualidade de vida das pessoas, conseguia tirar dor também, nesse quesito. Seja no quesito de tratar ou também de prevenir. Então isso me chamou um pouco a atenção e acabou que me influenciou no sentido de escolher a carreira médica. Vou dizer o tempo, né, que a gente se formou, porque... Mas, não vale a pena, né? Não vale a pena. Não vem ao caso. E aí você faz a faculdade, terminou a faculdade em endocrinologia. Qual foi o momento também que você teve o feeling de que eu vou fazer endócrino e se teve um porquê? Teve, Gerson. Quando a gente sai da faculdade, a gente tem um ano obrigatório do Exército. Eu estava muito em dúvida se eu seguia a área de neurologia, endocrinologia, alguma área nesse quesito. E quando eu comecei a acompanhar um pouco mais os pacientes, né, que geralmente iam no ambulatório de endocrinologia, eu tive a oportunidade, pessoas com diabetes, obesidade, ou que tinham outras doenças, até hipertensão na área da cardiologia, eu vi que muito estava baseado no hábito e, obviamente, nas escolhas que as pessoas faziam. E eu via que faltava uma lacuna ali para as pessoas, que não era só a parte trativa, né, do tratamento em relação a medicamentos, e sim alguns fatores que poderiam prevenir até evitar que aquela pessoa tivesse doenças. Isso me chamou muita atenção. Então, eu escolhi a endocrinologia devido a isso. Primeiro porque a gente está principalmente alinhado ao funcionamento do nosso organismo, com os nossos hormônios, que quer queira ou quer não, nos ajuda na saúde física e na saúde mental. E, ao mesmo tempo, os bons hábitos conseguem fazer com que a gente tenha até evite doenças no próprio fundamento da endocrinologia. E você, quando começou a endocrinologia, você termina a faculdade, faz a residência. Qual foi seu pensamento próximo? Porque assim, a endócrino a gente vai pensar diabetes, a gente vai pensar o paciente que é obeso, vai pensar em tireoide. Por que você veio... Porque na realidade eu te vejo não só como endócrino, mas eu vejo meio como um estilo de vida. Como eu comecei, você não é só o cara que fala ali sobre estilo de vida saudável, mas você é um cara que pratica isso daí. Quando foi que você começou a alinhar a tua especialidade com o teu corpo ou com o teu pensamento? Foi em Brasília, quando eu estava no final da residência, que eu comecei a fazer mais exercício físico. E eu vi que o próprio exercício físico e os bons hábitos ajudavam a gente a melhorar a melhora de alguns hormônios, como a própria insulina. Né? A gente fazendo exercício físico e tendo uma boa alimentação pode melhorar a produção da testosterona. Então eu vi que muitos fundamentos fisiológicos na endocrinologia tinham relação com o nosso cotidiano também. Eu vi que a gente poderia agregar mais ainda, não só na parte de doenças, mas principalmente na parte preventiva também, para evitar que a gente fique mercê ou refém de remédios, como a gente vê as pessoas envelhecendo, usando cada vez mais medicamentos. Eu pergunto às vezes ao paciente, não, tudo bem, você está usando 5 medicamentos hoje, mas você já parou para pensar, daqui a 5 anos vai estar usando 10? Não é melhor a gente mudar um pouco o hábito ou a sua rotina, não de forma drástica, mas que você consiga progressivamente se desvencilhando dos remédios? Então isso me chamou muita atenção. E falando ainda sobre medicação, no caso que você chegou, uma vez eu vi o Rizieri, um amigo meu, ele falando... Ele. É um cara bem bom tecnicamente e bem estudioso também. Uma vez um paciente chegou para ele e falou assim, doutor, eu não gosto de tomar remédio. Ele falou assim, cara, parabéns, eu também não gosto de receitar. E eu vejo hoje muito as pessoas, até os canais estão abertos, YouTube, Instagram, Facebook, as pessoas falando assim, cara, não, mas porque existe o mercado da medicação, tal. Só que concorda comigo que assim, você prescreve porque a pessoa não faz o que é certo, correto? Exato.
assim, de forma bem simples, acaba que a gente, em algumas situações, pode entender que o remédio é aquele fator que a pessoa deveria fazer por si própria e não faz. É como emagrecer. Muitas pessoas, elas querem ser emagrecidas e não querem emagrecer. São situações distintas. Então, as pessoas, às vezes, recorrem ao imediatismo, fórmulas milagrosas do Capitão América, da Mulher Maravilha, e quando bem, na verdade, tem um resultado muito passageiro e que não é sustentável pelo tempo. Porque o remédio não vai ser ad eterno, vai ser eternamente. E sim o hábito, se ela conseguir enraizar, que vai conseguir sustentar o processo. Agora, entrando especificamente no assunto que a gente já tinha conversado, que eu acho que é na minha idade, 44 anos, o que eu vejo das pessoas mais próximas. A partir dos 40 anos, eu vejo muitos homens fazendo o uso da testosterona. Tá certo mesmo, é para todo mundo usar, tá liberado, deu a louca no gerente e agora todo mundo vai usar mesmo? Isso é um assunto muito debatido, Jefferson, em mesas de bares, igrejas, consultórios, reuniões de família. Realmente existe uma evidência que, com o passar do tempo, a gente pode ter 1% de redução de testosterona com o processo de envelhecimento. Mas o que é fato, primeiro, nem todos os homens vão ter esse declínio. Não é igual uma menopausa na mulher, que já é uma data pré-determinada entre 45 a 55. Então, se o homem vai ter ou não é bem relativo. O segundo fator, qual é a causa? Qual é a etiologia? Qual é o que está levando aquela pessoa a ter uma redução da testosterona? E o terceiro fator que eu gosto muito de lembrar na prática e quando eu estou conversando com as pessoas. Tudo bem, a sua testosterona está baixa, mas será que você está dormindo bem? Como é que está o teu ambiente de trabalho, a tua família, o teu estresse, o teu sono? Será que é só isso mesmo que está levando você a ter uma redução de força, saúde sexual com dificuldade, ou tem outros fatores alinhados? Porque você pode até usar a testosterona dependendo da pessoa, se não tiver contraindicação. Mas será que não tem outros fatores que poderiam estar contribuindo e interferindo na qualidade? Então, é válido lançar a mão do tratamento, mas sabendo o que está causando e vendo o contexto como um todo, né? O dia a dia como um todo da pessoa. Uma coisa interessante que você falou é exatamente você começar a avaliar a vida da pessoa. Eu vejo muito as pessoas no sobrepeso, não faz exercício, dorme mal, e aí eles vão, às vezes, para um médico. A gente estava falando sobre isso, sobre o paciente que vai pré-determinado. Ele vai no médico, vai contigo, você vai falar assim, olha, você vai perder peso, você vai fazer isso, isso, isso. E você vai ter que parar o álcool, fala tudo certinho. E aí ele não gostou de ti porque você não passou. Aí vai num outro que fala assim, não, pode beber. E negócio de correr, não precisa correr não, pô. Toma esse remedinho aqui e tá resolvido. Você concorda comigo que hoje em dia as pessoas elas querem sempre o mais fácil? Elas não querem correr realmente atrás do que vai dar resultado para elas a longo prazo. É fato, Jess, é bem documentado esse cenário. Tanto eu vou fazer uma comparação bem boba aqui. Hoje em dia as pessoas condenam o pão, o leite. Tudo bem, se a pessoa tem alguma doença ali digestiva, de intolerância ao glúten, doença celíaca, intolerância à lactose, tudo bem, é válido a gente, obviamente, restringir e fazer uma reeducação em cima disso. Mas há 2000 anos as pessoas comiam pão, não tinha tanta obesidade, relatado na história. Jesus comia o pão, o pessoal tomava leite. Então o que eu vejo muito hoje em dia é isso. É um cenário que as pessoas estão muito em prol do trabalho, de outros setores, mas deixam de encarar a saúde como uma poupança. E acaba que às vezes recorre ao medicamento que às vezes vai ter um resultado muito pequeno, ou parcial, ou temporário, podendo melhorar um pouco o hábito. Como você bem falou, tudo bem, a gente pode fazer algumas restrições, bebida, tudo, mas que seja progressivo, porque geralmente a pessoa não consegue mudar o hábito do dia para a noite. Só se for por uma questão de muita dor ou um processo muito súbito, o que nem sempre é agradável. Toda mudança, às vezes, requer um pouco de paciência e de tempo para a gente ir enraizando. Vou para a parte mais específica, vamos lá. Existe, quando a gente pede o exame, você vai pedir lá a dosagem de testosterona, você vai ter um limiar ali. Existem pessoas que estão dentro daquele limiar e tem sintomas realmente de uma baixa de testosterona, e tem pessoas que estão com alteração, está com a baixa de testosterona no exame, mas não tem, clinicamente está tudo bem. Como é que você lidar com essas duas situações? Isso é uma excelente pergunta. Porque o range ali, o intervalo, o gap, é apenas uma média
da população que é mais comum, dos percentis, né? 50% dos homens tem esse valor, 25% tem esse, outros 25% tem esse, né? Então é um intervalo. Isso é bem válido, porque hoje em dia as pessoas recorrem muito a ficar tratando só o exame, ver só o valor numérico, mas calma lá. Será que realmente vale a pena? A pessoa está com a sua saúde sexual em dia, está namorando a sua patroa de excelente forma, tá sobrando energia. Tá mandando ver em casa, tá dando conta do recado. Tá excelente, tá conquistando. Então, não tem problema no seu espermatozoide, tá produzindo bem, consegue fazer exercício e tem um valor ali, vamos supor, o valor médio é 300, tem um valor 280. Na prática, eu acompanho essa pessoa com o passar do tempo para ver se ele realmente pode ter algum efeito adverso em prol disso. Geralmente eu não sugiro tratamento porque aquele valor é o suficiente para o organismo dele. Agora, se tem uma pessoa que às vezes está até produzindo ali um intervalo um pouco mais no limite, mas no limite superior, o valor é 300, está 340, ainda está tendo sintomas, tudo bem. Além de avaliar outros fatores, né, como sono, do dia a dia, eu peço para repetir o exame. Se realmente continuar abaixo e estiver com sintomas, eu acho que vale a pena a gente orientar, seja uma terapia para estimular a produção, ou até mesmo, se for o caso, utilizar o hormônio de forma sintética, o hormônio que vende na indústria farmacêutica. E quando você vai falar sobre sono, por que fala tanto sobre sono? O que tem a ver eu dormir com minha testosterona? Tu pode explicar? Claro. O sono é uma das principais ferramentas que fazem com que a gente melhore mais a nossa produção a nível hipotalâmico. O hipotálamo tem alguns hormônios que estimulam a hipófise e, consequentemente, a hipófise vai estimular o nosso testículo a produzir ali nosso espermatozoide, nossa testosterona também. Então, geralmente, quando a gente tem algum distúrbio de sono, seja por dormir pouca quantidade, não consegue entrar no sono profundo, a gente tem uma desregularização em relação a nível hipotalâmico. E, geralmente, o hipotálamo deixa de estimular a hipófise e a gente pode ter uma diminuição em relação ao estímulo do testículo. E a pessoa, consequentemente, pode ter uma baixa produção da testosterona. E essa testosterona, vamos lá, quando você fala, eu entro... há 4 anos atrás eu tinha 120 quilos. Eu entro lá com 120 quilos no seu consultório e falo assim, doutor, eu quero testosterona porque minha testosterona está baixa. Tá? Aí você já me falou primeiro que eu tinha que dormir. Beleza. Mas se eu saio dali, você não me deu, eu compro a testosterona e tomo. Vai fazer efeito? Vai fazer efeito, né? Primeiro, parabéns pela mudança, hein, Jefferson? Não é qualquer dia que a gente vê uma pessoa mudar assim, né, com os hábitos e sustentar. Sim, são dois fatores. São duas coisas difíceis. Distintas e toda pessoa que, quando começa o processo de mudança ou emagrecimento, eu tento sempre orientar. Olha, o que a gente está fazendo aqui já é pensando a médio para longo prazo para a gente enraizar e sustentar o processo, né? Foge do efeito rebote, porque quanto mais difícil a pessoa vai para o efeito rebote, mais difícil é voltar ao peso anterior. Mas quando a pessoa, né, tem uma obesidade, geralmente um grau mais avançado, né, de IMC, a testosterona vai ter um efeito sim. Só que a gente não deve esquecer que muito da testosterona também tem seus efeitos colaterais. E, infelizmente, na pessoa que tem tecido de gordura a mais, a testosterona ela tem uma transformação química de virar um outro tipo de hormônio, que é o estrogênio. Isso acaba que influencia o homem em relação à questão de estimular o peito, por exemplo, né, causando ginecomastia. Então, às vezes, aquela testosterona que ele está usando está se transformando muito mais em estrogênio, um hormônio com algumas características mais femininas do que dando benefício à própria testosterona. Então, tem que ter um pouco de cuidado no momento de implementar para a pessoa, principalmente se tiver obesidade, e principalmente fazer os exames de controle para saber se muito da testosterona está aromatizando, que é o termo que ela vira um hormônio mais masculino para o feminino. Não que o homem não precisa, mas principalmente tem que ter uma relação maior testo do que o estrogênio. Mas aí não vai chegar onde ele quer. Eu brinquei com você exatamente por causa disso, porque o cara vai tomar testosterona, às vezes, a gente vê, eu acho que não tanto a gente como médico, principalmente você endócrino, ninguém vai falar isso. Eu imagino, eu até brinco, quem tá do lado de uma nutricionista, a pessoa sempre bota uma folha ali e dá uma disfarçada. Mas a gente vê isso no dia a dia. Amigos que não são médicos, eu vejo muitas pessoas tomando porque o amigo dele falou e ele não quer nem te ouvir, na verdade, Tiagão. Ele não quer nem ouvir porque ele já sabe que ele tem que perder peso, que ele tem que dormir, que tem que diminuir o estresse, tal, e aí ele não quer. Tiago, quando você vai falar, é tão focado na testosterona, mas assim, a gente não é um hormônio só, né?
Perfeito. Junto com a testosterona, quando a gente vai falar sobre o hormônio do estresse, o cortisol que as pessoas falam muito, qual é a ligação dos dois, cara? A ligação que, se a pessoa tem níveis maiores de cortisol, muito provavelmente a pessoa, com o passar do tempo, vai ter um estímulo maior de gordura no organismo. E parte da gordura, se a pessoa tem muita gordura, a gente não pode esquecer que hoje em dia, Jefferson, em meados de 94, né, descobriu-se um hormônio, né, na época de 94, que foi a leptina. Então, daí em diante, viu-se que, gordura não é só armazenamento de energia, como se achava antigamente. É um tecido que, metabolicamente, tem função no nosso organismo. Produz citocinas, produz proteínas, né, de inflamação, produz a questão de hormônios como leptina. Então, a gente vê que quanto maior o cortisol, maior a tendência da pessoa ter mais gordura no organismo. E, consequente, essa gordura do organismo vai produzir substâncias que interferem na própria ação do testículo. Então, um fato está relacionado ao outro. Não, às vezes, diretamente, mas indiretamente, principalmente a questão do estímulo de gordura. E, consequente, a gordura, ela interfere na ação dos hormônios da hipófise no testículo para produzir o hormônio testosterona. Então, beleza. Então, assim, qual é o remédio que eu tomo para diminuir o cortisol? Me conta aí. O remédio que você toma é aquele remédio que você consegue melhorar os seus hábitos. É você dormir melhor, fazer 3 a 4 vezes por semana exercício físico. Não precisa ser todo dia. É só da pessoa fazer ali 3 vezes ao mínimo, 40 minutos de caminhada, já vai melhorar mais a produção de serotonina, já vai melhorar mais o seu condicionamento, o seu sono. E se alimentar de forma não drástica. Eu costumo fazer uma regra simples no final de semana. Escolhe 2 refeições para você comer no final de semana que você gosta, no sábado, no domingo. Então, tem uma alimentação, de forma geral, a gente tem muitos alimentos bons aqui naturais. Banana pacovan, cará, crepioca, cuscuz. Tentar mudar um pouco esses hábitos, que, consequentemente, você não vai ficar refém de remédio. Eu acho interessante que as pessoas, quando você fala assim, eu sou baiano, então, fala assim, cara, troca o pão pelo cuscuz. Eu especificamente, como cuscuz todo dia. A pessoa fala, eu enjoo. Eu falei, cara, mas 40 anos que tu come pão, tu ainda não enjoou desse tal de pão, não, né, cara? Porque as pessoas, elas vão sendo seriadas sempre ao que é mais gostoso. Isso é verdade. Geralmente, quando a pessoa já chega com um hábito muito enraizado, Jefferson, eu tento entrar num acordo com ela. Tudo bem, você come pão 1, 2 vezes ao dia. Vamos tentar comer só uma, vamos no outro momento tentar alternar. Então, tem que entrar num acordo quanto a isso. Não é que o pão é errado, o cuscuz é o certo, a tapioca é errada, não é isso. Mas dependendo da caloria que a pessoa ingira ao dia e a quantidade, isso que vai ser fundamental no processo dela, seja no questão de ganhar peso, emagrecimento e até a melhora dos hormônios dela também. Olha, uma das coisas que eu ouço muito, você também deve ouvir, as pessoas falam muito assim, a pessoa está obesa ou está no sobrepeso e ela quer vir começar a diminuir o peso dela. E a primeira coisa que a gente já tem na cabeça é tira o pão e troca para tapioca. Aí eu vejo a primeira coisa que parece que as pessoas elas já vão contra, né? Já vão assim, tapioca não adianta porque você vai ter o índice glicêmico. Que danado é índice glicêmico? Me explica. Índice glicêmico nada mais é do que um fator que a gente, dependendo da quantidade que ingira do carboidrato, vai conseguir elevar mais nossa insulina. Então, tem alimentos que têm uma quantidade maior de carboidrato e, consequentemente, estimula mais a nossa insulina. O que não é tão interessante para a gente no dia a dia. Toda hora que a gente fica tendo muito estímulo de insulina, a insulina é um tipo de hormônio meio que safado que estimula o nosso teor de gordura. É importante para o funcionamento do nosso organismo. Mas a gente tem que fugir um pouco disso. Mas, no fundo, Jefferson, o que vai ser fundamental para a pessoa ter uma melhora da sua composição é a caloria. Sim. É a densidade calórica. Por exemplo, tem alimentos que você pode comer uma proporção muito maior e está comendo menos caloria. A famosa comparação pão e tapioca. O pão, se você comer 100 gramas de pão, tem aproximadamente ali 250 calorias. A tapioca já vai ter umas 300. Então, às vezes, para a pessoa que quer o emagrecimento, a tapioca pode ser um pouco mais dificultoso, porque vai estar comendo mais caloria. Então, tem que ficar um pouco... Se eu tivesse que orientar uma pessoa, é principalmente em relação à densidade calórica, o quanto de caloria que tem nos alimentos. Então, quando a gente compara os alimentos peso por peso, a gente vê que o cuscuz tem menos caloria, o pão é o segundo lugar e a tapioca seria que teria mais caloria, nas mesmas proporções, né? Mas aí você também concorda comigo que nesse momento, às vezes, só de já ter uma mudança na cabeça da pessoa, aonde ela vai para a tapioca já tentando mentalmente mudar, eu te digo porque é o seguinte... Na minha perda de peso, eu comecei essa história. Vai na tapioca. Aí o pessoal, não, mas aí tem um índice glicêmico. Beleza.
Aí eu comecei tirei o açúcar e aí comecei a comer, a tomar suco. Aí o pessoal, a mesma coisa. Ah, não, mas aí tem um cuidado. Eu falei, pô, do índice glicêmico. Eu falei, não, então é o seguinte, vou voltar pro meu x-salada e minha Coca-Cola, porque, pô, tudo é um índice glicêmico, cara. Mas essas pequenas mudanças, a mudança do mindset do paciente nesse passo a passo, muitas das vezes eu acho que é tão importante quanto ou até mais do que inicialmente, eu tô te falando no início, lógico. No final você tem que explicar. Eu falei, a caloria é essa, se você está comendo isso. Mas você, em que momento você acha que o mindset tem que ser realmente trabalhado? Porque senão a pessoa vai, e daqui a pouco você começa a dizer, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. O cara fala assim, então eu vou desistir, largo tudo logo. Perfeito, já. Isso é tão importante que a psicologia tem um trabalho enorme no processo de emagrecimento também, porque, de forma bem simples, como é que a pessoa vai seguir uma dieta se ela tem, às vezes, uma fome emocional? Se toda vez que ela tem uma adversidade ou uma dificuldade no seu dia a dia, um estresse, uma ansiedade, descobriu que o namorado traiu, a namorada largou, toda vez que ela tiver uma adversidade, uma dificuldade, e ela fugir para os alimentos recorrendo a reduzir a tristeza ou o estresse, como é que ela vai conseguir seguir uma dieta? Então, esse mindset, essa mudança da relação comida-pessoa, que a comida, no caso, é o fundamento salvador, não é o problema. O problema é a pessoa entender que nem sempre ela tem que ficar comendo por recompensa. Uhum. Então, às vezes, essa mudança de controle de fome emocional é importante a terapia com a psicologia e, às vezes, até uma terapia com avaliação da psiquiatria também. Se o médico não orientar ali, ou encaminhe pelo menos para a psiquiatria. Então, isso tem que ser a base do fundamento para a pessoa ter uma alimentação, um plano alimentar que consiga enraizar e sustentar também. Eu vou voltar um pouquinho para os hormônios, que a gente estava falando de testosterona, e depois a gente falou sobre o cortisol, realmente é o hormônio do estresse que a gente tem como diminuir. E aí a gente começou a falar sobre insulina. Onde é que está a insulina aí na fila do pão no processo de emagrecimento? Qual a importância dela na história? Já se eu lhe falar que a insulina é o principal hormônio que pode fazer com que a gente tenha muito mais resultado de emagrecimento do que a própria testosterona, isso é um fato que se vê no dia a dia. Porque a insulina não deixa de ser um hormônio estimulante para o nosso corpo. Só que ela também é um hormônio que não só estimula músculo, mas estimula gordura também. E a grande questão é que hoje em dia, boa parte da nossa alimentação, dependendo do contexto da pessoa, é muito fadada a carboidrato. Não é que o carboidrato seja inimigo, pelo contrário. A gente pode comer de forma inteligente, organizada, não vai ter problema. Só que quando a gente fica comendo com uma frequência maior, consequentemente a gente vai estimular mais a nossa insulina. E a insulina por si só vai ativar, geralmente existem vias químicas que ativam o estímulo do tecido de gordura, como proteína quinase B. Mas vai ativar o estímulo da gordura e, consequentemente, a pessoa ter desordem. Para você ter ideia, por exemplo, se eu te falar que uma pessoa come no café da manhã uma fatia de pão com mamão e aveia e um café preto. No almoço ela come um pouco de arroz, um pouco de proteína com feijão, né? À tarde ela come uma fruta. E à noite ela come talvez ali um mingau de aveia. Você consegue perceber que boa parte da alimentação dela está fadada ali um pouco mais de carboidrato? Sim. Então não é que seja errado, pelo contrário, ela escolhe alimentos saudáveis. Mas o tipo do nutriente que ela está escolhendo, em maior proporção, provavelmente pode estar estimulando a insulina dela, apesar dela ter uma alimentação saudável, e, consequentemente, ela pode estar tendo, às vezes, um aumento do tecido de gordura. E essa briga toda sobre carboidrato que você vai ter ali na macaxeira, na batata doce, o carboidrato complexo com esse carboidrato da farinha de trigo? Porque eu acho que a maior briga que a gente vê hoje em dia é exatamente essa. As pessoas largam o pão e vêm para cá, para esse carboidrato que ele é mais saudável. Realmente é mais saudável? Realmente é mais saudável porque ele pode ter uma digestão um processo mais lento de digestão e, consequentemente, estimulando a insulina de forma mais progressiva. Mas de forma bem simples. Não é o carboidrato em si. Geralmente a quantidade. Por exemplo, as frutas, elas podem ter uma liberação mais lenta. É um carboidrato mais simples, né? Dependendo da fruta ali. Tem um índice glicêmico alto, estimula muito os níveis de glicose e a insulina. Mas a pessoa não pode comer uma melancia inteira. É uma fatia. Né? Então, de forma geral, é válido esse conceito. Você tentar fazer com que você tenha mais alimentação de carboidrato complexo, que vai ter uma digestão mais lenta, que vai estimulando a insulina de forma mais progressiva.
Mas às vezes eu prefiro muito mais que a pessoa coma um pão francês com picadinho à tarde do que às vezes não coma ou coma só um pedaço de fruta, por exemplo, porque não vai saciar, daqui a pouco ela vai estar com fome de novo. Tá? Então tem que ter muito cuidado nesse sentido. De forma geral, qual é o conceito, qual é a ideia? Que a gente consiga sempre tentar associar, às vezes, uma fonte de proteína, que isso melhora mais a digestão do carboidrato, a gente não fica estimulando de forma muito súbita a insulina. É um processo mais progressivo durante o dia como um todo. Por que a diferença, Thiago? Geralmente eu almoço proteína com a salada. Raramente eu como carboidrato. E hoje em dia eu sinto mais ainda. Se eu como lá um prato de macarrão, cara, dá um sono. O que acontece no meu corpo? Moleza? Dá uma moleza. Não, porque geralmente assim, eu como uma carne, uma salada, meio-dia, 1 hora da tarde, eu posso sair para fazer o que eu quiser. Mas se eu comer um prato de macarrão, comer bastante arroz ali, cada 1 hora depois, bicho, eu tô meio catando ali algum local para eu dar uma descansada, porque senão eu não consigo evoluir o dia. Isso é bem interessante. A gente não pode esquecer que tem um aminoácido chamado triptofano, né? É justamente um aminoácido que ajuda na serotonina e alguns neurotransmissores. E muitos desses aminoácidos são encontrados nos carboidratos, como banana, por exemplo. Tá? E quando a gente tem uma alimentação um pouquinho mais generosa, principalmente as coisas de carboidrato, além de ter o fluxo sanguíneo destinado para a parte digestiva, a gente pode ter mais liberação desses aminoácidos e ter uma transformação maior de neurotransmissores. E, consequentemente, a pessoa tem um pouco mais de sonolência ali no final do almoço, né? Querer encostar um pouquinho para deitar nesse sentido. Quando você fala sobre serotonina, a minha pergunta é por isso que a procura dessa sensação que a serotonina dá, que a gente, quando está morrendo de fome, a gente quer só coisa gorda ou mais carboidrato, a gente fica mais focado nessa situação? Perfeito. Isso existe uma relação, né, de recompensa, né? Então, geralmente tem alguns alimentos que podem estimular um pouco mais a nossa serotonina ou até a dopamina também. Então, às vezes, são neurotransmissores que dão um certo bem-estar e relaxamento também. Então, por isso que existe esse embate. Será que isso é viciante? Será que não é viciante esse alimento? Então, existe esse embate em saber se tem alguns alimentos que realmente as pessoas comparam, né? Cocaína com açúcar, e fica nesse embate. Mas muito em prol disso. Que existem neurotransmissores, né, substâncias químicas no organismo que às vezes são mais estimuladas por alguns carboidratos simples de modo geral, principalmente a serotonina e a dopamina. E o chocolate, que tem gente que é chocolatra, ou quando você está no estresse, tem gente que sob estresse, a primeira corrida sempre é para doce e invariavelmente, poucas pessoas não, mas invariavelmente as pessoas vão para o chocolate. O que ele causa? Qual é o prazer que ele dá? É o prazer de recompensa. Geralmente a pessoa tem níveis, né, de hormônios um pouco maior, como o cortisol. E o cortisol por si só já aumenta o apetite da pessoa. Aí a pessoa busca o útil agradável. Geralmente é isso que acontece. Ela fica às vezes um tempo sem se alimentar. Às vezes teve um dia de trabalho, teve algum estresse, alguma coisa que atirou ali da sua saúde mental, do seu bom humor. E consequentemente, como ela não teve uma alimentação boa durante o dia, ela vai querer ter uma recompensa ali organicamente, né? Melhorar, reduzir seu cortisol, aumentando mais só a produção da dopamina e serotonina. Então, o chocolate tem muito em prol disso, sem falar que ele tem alta palatilidade. Se você for parar para pensar, o chocolate nada mais é do que a mistura de carboidrato e gordura. E são dois alimentos bem fáceis da gente se alimentar ali e dar uma sensação de prazer nas papilas gustativas. Então, a gente tem que fugir um pouco desses alimentos que às vezes tem muita mistura de carboidrato e gordura, como o sorvete. O sorvete é um dos principais alimentos que, se a gente puder evitar, seria interessante. Não estou dizendo para não comer, mas para evitar, porque ele nada mais é do que uma mistura de carboidrato e gordura. E quando o nosso corpo recebe carboidrato e gordura, o que é ruim para a saúde? Que ele pega o carboidrato, que é uma forma mais simples de energia, e joga para o corpo trabalhar, mas a gordura ele armazena. Então, isso que é o problema, quando as pessoas associam muito só o carboidrato com a gordura, por exemplo. Um fato bem comum é o pão com manteiga. É errado? Não, mas se a pessoa todo dia ter essa rotina, o que o corpo vai entender? Opa, está vindo o carboidrato e a gordura. O carboidrato ela pega para trabalhar o organismo, para gerar energia, e a gordura ela estoca, que é uma fonte mais difícil da gente metabolizar. Uhum. E quando você falou também sobre, falando ainda no ramo do açúcar, eu lembro muito bem que na minha paulatinamente eu vim perdendo peso,
E assim, eu tava 120, cheguei em 92 e a minha meta era 85. Só que com 92, cara, eu continuava fazendo exercício, continuava comendo bem e não descia. E aí a minha nutróloga chegou pra mim e falou assim, tira o açúcar. Aí eu falei assim, não, mas eu já tirei, eu tô usando tudo adoçante. Falou, não, tira o açúcar. E cara, parecia uma coisa mágica. Eu de 92 eu vim pra 85, eu acho que era um mês e meio, dois meses só. Parece que eu sequei de uma hora para outra e mantive o mesmo exercício físico, o mesmo dia a dia. Simplesmente a diferença foi retirar o açúcar. Tem realmente esse efeito tão grande para quem está pensando em fazer uma dieta e mudar, perder peso, esse efeito quase que mágico quando você tira o açúcar? Dependendo do nível que a pessoa tenha de relação com o açúcar, vai ter relação sim. Porque a própria insulina ela tem um teor de reter líquido em relação ao processo do carboidrato, quando ela consegue absorver mais o carboidrato para dentro da célula. Então, dependendo da quantidade que ela tenha de relação, tanto é que uma das principais consequências quando a pessoa muda o plano alimentar ou muda a rotina dela, ela desinchar um pouco mais. Geralmente ela está retida um pouco mais e perde mais líquido no primeiro momento. Então, dependendo da quantidade ou da frequência com que ela tem a ingestão de açúcar, sacarose, ou qualquer que seja o tipo de açúcar, consequentemente ela vai ter uma resposta mais imediata, principalmente devido a isso, porque a insulina também é um hormônio que retém mais líquido. Voltando um pouquinho, a gente começou falando sobre testosterona. Outra coisa que eu lembrei é que o GH eu vejo, durante 2 anos eu malhei para perder peso, eu faço musculação para manter só o que eu preciso para o triatlon, mas eu lembro muito bem que eu entrava nas academias aqui em Manaus, sempre tinha um dealer, né? Sempre tem um cara que chega ali e todo mundo já sabe, fala, pô, o cara chegou, passou ali. E começou um oba-oba do GH. E aí GH todo mundo vai botar na cabeça que GH é o hormônio do crescimento. Vale a pena o uso do GH? A gente vê, infelizmente, nas academias, a gente vê o pessoal fazendo uso indiscriminado de testosterona e de GH. Me conta aí o que a gente faz com esse GH. Isso é uma boa dúvida também, Jefferson, que é bem comum na prática, né? A única indicação que a gente tem de GH na prática médica, de forma isolada, é quando a criança ou adolescente está com déficit na curva de crescimento. Uhum. Então, se a pessoa não está crescendo ali como deveria no seu gráfico, a gente usa a somatropina, o GH subcutâneo para estimular mais o crescimento dela, alinhado aos exames também. Agora, em questão de performance, exercício físico, composição corporal, o principal benefício de utilizar o GH é associado com algum outro hormônio andrógeno, testosterona, por exemplo, porque o GH tem um efeito muito pouco anabólico de forma isolada no adulto. É claro que o que acontece na prática, as pessoas usam o GH, mas começam a fazer dieta e fazem mais exercício. Uhum. Então tem um viés aí. Será que foi devido ao GH? Então, na prática, o que eu vejo é muito isso. As pessoas usam de forma isolada, mas a principal mudança e resposta é muito mais em prol do exercício, da alimentação que tem déficit calórico, do que o próprio uso do GH. Ele não vai ter não é um hormônio tão anabólico de forma isolada no adulto. De forma mais custo-benefício, sempre pesando o custo de efeito colateral, é geralmente indicado que se associe a algum outro hormônio para potencializar o efeito do GH nesse sentido. Entendi. Então, por isso que geralmente quando eles vão para esse consumo, eles sempre adicionam os dois. É por isso que eles levam geralmente os dois juntos. Quando a pessoa tem um bom entendimento e sabe ali da fisiologia, geralmente associa. Quando não, usa sozinho. O lance é isso, né? Até o cara que faz o tráfico para ele tem que entender um pouquinho ainda disso para poder fazer. Infelizmente, eu digo infelizmente porque assim, as pessoas correndo hoje em dia é muito para facilidade, né, cara? Eu perdi, eu vejo isso e queria saber se você concorda também no seu consultório. A pessoa passa 20, 30 anos obesa e ela quer em 6 meses perder o que ela ganhou em 20, em 30. A conta não fecha, né? Eu não vejo a conta fechar. E aí começa testosterona, GH, e manda trazer de fora e já sabe um cara que tem ali que vai conseguir trazer para ele. Agora, eu queria voltar numa outra coisa que você estava falando, que a gente até começou, que era sobre sono. Quando eu vou falar de sono, o que me vem na cabeça é melatonina. Então, assim,
Finalzinho da tarde ali, a gente começa a ter o crescimento, né, isso do hormônio da melatonina no nosso organismo. Só que hoje em dia tem celular, televisão, on demand, né? O cara chega ali, senta, não precisa esperar, ele assiste o que ele quer na hora que ele quer. Um estresse muito grande e às vezes chegando muito tarde em casa. E aí eu vejo também, foi aprovado aqui no Brasil, o pessoal, tome melatonina. Essa melatonina realmente vai resolver o problema dele ou a gente tinha que pensar em reverter tudo que está dando problema para ele? Não vai, Jefferson, porque de forma geral o que vai resolver o problema é a higiene do sono. É justamente isso que você falou. É a gente tentar aprimorar, né, a exposição de telas, ambiente com muitos ruídos, ter uma alimentação ali, às vezes com alimentos menos termogênicos, como café, gengibre, canela, evitar essas questões. Aveia, banana ajuda a produzir mais triptofano para melhorar mais o sono. Então, no fundo, a grande maioria das pessoas não tem nem deficiência de melatonina. E às vezes pode estar usando até por ter um efeito placebo, tá? Quando realmente a pessoa tem uma higiene do sono boa, e dependendo do contexto dela, aí a gente pode avaliar, né, uma dose ali. Geralmente eu tento orientar uma dose mais baixa, 1 miligrama, até porque às vezes a pessoa nem tem uma inadequação da sua produção. Tá? Então, às vezes é muito em prol disso. A pessoa tem muito mais efeito placebo psicológico do que o efeito fisiologicamente dito do próprio hormônio do sono. E aí, a regulação, então, seria a gente realmente tentar... Qual é o horário que você acha que, assim, cara, olha, a partir de tal hora seria um horário bom para você começar a puxar o freio de mão? O que você fala para o seu paciente para ele melhorar exatamente nesse caso que o cara tem problema de sono e, de repente, está querendo ir para a onda da melatonina? Muito bem. A pessoa, a média, né? O médio é que a gente consiga dormir ali no intervalo entre 10, 11 horas e acorde ali no intervalo entre 6 e 7 horas, né? A partir de 8h30, 9 horas, é importante já a pessoa tentar se organizar para fazer tudo o que for possível ali. Eu sei que às vezes é difícil, a gente tem demanda de trabalho e outras questões também. Mas, de modo geral, 1 hora antes de programar para deitar, ela já tem que estar fazendo uma higiene do sono. Às vezes, se quiser, toma um banho de água morna. Se quiser tomar um chá de camomila, erva cidreira também, às vezes ajuda. Sim, né, para a questão do sono. Né? Então, já tentando preparar ali 1 hora, 1h30 antes. Conversa bastante com a mulher, com o namorado, enfim, já faz todas as questões sociais e tenta fugir disso. Se às vezes o cônjuge ou o companheiro gosta muito de ver TV, tenta conversar, ver se não é possível ele ver no quarto, na sala, eu estou cômodo, que não interfira tanto na sua higiene, no seu hábito do sono. Interessante que você falou sobre a história do outro, é porque quando eu casei, eu não coloquei TV no quarto, que eu era viciado, cara. E você fica ali sapeando, não tem nada às vezes, não tem nada legal, mas você fica sapeando. Por isso que tá casado até hoje, né? É, por isso que eu tô casado até hoje, né? Não, e é engraçado porque assim, é a hora que a gente tem às vezes para conversar, né? Verdade. Passar o dia todinho. Como é que foi seu dia, o que aconteceu, problemas, e até a gente, normalmente os homens a gente não é muito de falar, né? A gente te entendo perfeitamente. Eu sou o silêncio em casa. Né? E a gente meio que, o que é de fora é de fora, o que é de casa é de casa, não vamos mesclar não, mas eu achei interessante que quando eu comecei, quando eu tirei a TV, a hora que você se vê ali, de repente você começa, cara, eu tive esse problema e fulano ligou e problema de família, eu acho que é interessante isso aí. Esses hormônios, a gente começou a falar sobre os hormônios para a gente tentar regular. Quais os hormônios mais que você acha que é interessante que as pessoas conheçam e saibam que vai ter impacto direto na qualidade de vida deles? Muito bem. Para as mulheres, a gente não pode esquecer do estrogênio. Então, toda mulher que tem o seu ciclo ali, às vezes irregular, ela tem que avaliar se o ciclo menstrual não está vindo, tem que ver como é que estão os seus hormônios femininos, porque isso vai estar diretamente relacionado ao libido, a força, a questão do dia a dia da qualidade dela de vida. Então, o estrogênio é fundamental para a mulher. Avaliar o seu ciclo, ver se não tem nenhuma desordem no ovário. Uma das que é mais comum é cisto no ovário, né? Síndrome do ovário policístico. Então, principalmente ver isso nas mulheres é importante também. Para o homem e para as mulheres, a gente não pode esquecer também do nosso famoso hormônio da tireoide. Né? Que você tem também bastante trabalha muito com isso no dia a dia. Então, é um hormônio que, se a gente for falar de forma simples, é como se fosse o maestro do nosso organismo, ele que regula o funcionamento do coração, do nosso sistema nervoso, do intestino. Então, é um hormônio que vai estar diretamente relacionado à nossa qualidade do dia a dia. Tem situações, mas que é muito incomum. Às vezes a pessoa tem uma doença na hipófise
e não produz o GH que vai estimular o IGF-1, que é a molécula ativa do GH. Então tem pessoas, mas é muito pouco comum, que às vezes tem um nódulo, um tumor na hipófise que podem ter alguma desordem relacionada a essa deficiência. Aí faz exames, às vezes tem que tomar remédio para fazer um exame mais dinâmico, para ver se realmente não tem deficiência de GH. Falando sobre tireoide, eu vejo também às vezes um uso indiscriminado de T3. Eu já peguei atletas de alta performance que eles entraram no consultório, descobriram que tinha um nódulo tireoidiano no meu caso, foram lá com medo se é câncer ou não é câncer, e aí você começa a conversar e ele já te abre que ele usa T3. Sem problema nenhum hormonal. Para que eles usam esse T3? O que acontece e que dá na cabeça deles que eles querem usar mais um hormônio, né? Que a gente já falou de vários que eles estão tentando usar aqui. O T3 é a forma ativa, né, do hormônio da tireoide. Tem 2 hormônios tireoidianos, o T4 e o T3. Né? O T4 é como se fosse uma reserva e o T3 é o que vai agir propriamente dito. O T3 para performance ele tem um benefício que ele ajuda a queimar mais gordura. Ele é um hormônio lipolítico. Ele é um hormônio que ajuda a quebrar gordura, a pessoa ter, às vezes, aumenta mais a frequência cardíaca, pode ter um efeito melhor em relação a essa questão do condicionamento também. Só que o que as pessoas esquecem é que o T3 age no músculo também. E também quebra a reserva de energia do músculo, que é o glicogênio. Então, muitas pessoas que às vezes estão usando o T3 não só vão ter perda de gordura, como perda de massa muscular também. Então, tem que ficar muito atento, porque eu vejo isso que se a pessoa fizesse um déficit calórico, ou usasse até um Orlistat, que é um remédio que bloqueia um pouco mais a caloria das gorduras, poderia ter muito mais benefício do que ficar usando, às vezes, um medicamento que vai quebrar sua gordura e músculo, e às vezes quando separar pode ter um efeito rebote também. Não, e o interessante quando a gente fala hormônio, espero que as pessoas que nos assistam elas consigam entender melhor, porque quando você mexe em um, você abala o outro. E você tem uma roda que ela tem que ter uma sincronia perfeita. Se você mexe só em um, as coisas desandam. E quando você falou sobre o T3, é exatamente isso. Às vezes as pessoas esquecem e elas estão focadas em uma coisa, mas ela começa a ter o efeito adverso, que é a perda de músculo, e de repente ela é em alta performance, ela começa a se machucar. E ela às vezes não está entendendo por que ela está se machucando, já que ela está tomando um hormônio milagroso que veio para resolver, né? Você quer ver um exemplo que é muito comum também? O próprio GH. Quando as pessoas usam de forma isolada, o GH é um hormônio que inativa o hormônio da tireoide. Então é como se ele bloqueasse a ação do T3. Aí a pessoa pode evoluir com o hipotireoidismo. Então as pessoas que estão usando GH não sabem porque está retendo um pouco de líquido, porque está mais cansada às vezes. Então tem que ficar um pouco atento a isso. Vai usar? Está sendo orientada por um médico? Pergunta, tudo bem, vai ter benefício, mas quais possíveis efeitos colaterais? Sempre tem que estar bem claro isso. Seja porque a pessoa tem alguma doença, quer melhorar a performance. Ok, você tem indicação, tem contraindicação, vê sempre esse lado, os prós e os contras. Porque senão a pessoa às vezes pode estar tendo alguns efeitos ali que não sabe de onde vem e às vezes acha que aumentar o hormônio vai resolver a questão. Eu não sei se você assistiu, estava na Netflix, eu não lembro se é Ícaro. É do doping? Do doping. Uhum. Muito interessante. Quem estiver nos assistindo, dá uma olhada. Não sei se ainda está na Netflix, mas procure. O cara começou a fazer o doping porque ele queria melhorar a performance. Só que ele fazia, ele continuava fazendo a mesma quantidade de exercício, só começou a fazer o doping e não melhorou em nada. Ele piorava. E existe, às vezes, eu acho que o que você falou sobre o efeito placebo, às vezes a pessoa está usando alguma coisa e ela bota na cabeça dela que aquilo dali vai resolver, e na realidade o cara está tomando uma testosterona, só que o cara está malhando todo dia, o cara está fazendo exercício, o cara começou a melhorar a alimentação, então não fez o efeito que ele estava esperando, é ele que fez o efeito. E você vê muito isso, mas o placebo, que as pessoas, porque assim, quando elas vão usar GH com testosterona com um monte de coisa, não foi o médico que passou, foi algum amigo, Você vê isso no seu consultório, cara? É bem comum. Às vezes as pessoas vêm com um propósito de querer melhorar condicionamento, performance. É claro que, como médico, na minha opinião, acho que a gente não tem que julgar a pessoa, tentar orientar da melhor forma possível no sentido de evitar o máximo que puder de efeitos colaterais. Salvo se realmente tiver alguma contraindicação, que seja contraindicação absoluta, e obviamente não pode usar. Por exemplo, se a pessoa tem uma doença sanguínea, uma viscosidade muito alta, é totalmente contraindicado utilizar testosterona, por exemplo, né?
Mas é muito comum isso. As pessoas vêm com uma gama, uma fórmula ali do Capitão América. Primeiro que às vezes não tem nenhum controle da qualidade do hormônio. Isso pode ser até um hormônio falsificado. E às vezes ela pode estar tendo um efeito muito mais psicológico do que fisiológico no seu organismo, né? Então, geralmente eu tento orientar um pouco da mudança, se for possível, enxugar o máximo que puder, porque uma outra coisa que não pode esquecer. Tudo bem, hoje o teu organismo está trabalhando com 5 hormônios. Mas me diga uma coisa, como é que tu vai sustentar isso com o tempo? Pô, tu vai continuar usando 5 hormônios? E no futuro, será que você vai ter alteração de colesterol? Teu espermograma tá bom? Então, será que não é mais válido a gente reorganizar? Se for o caso, usa um hormônio, ver como você está evoluindo, reduz o efeito colateral. Porque quando parar, vai ser mais... O teu organismo vai estar trabalhando ali mais perto do fisiológico, você entende? Então, eu vejo muito isso. As pessoas querem um resultado ali rápido e às vezes numa intensidade muito grande, mas às vezes ficam muito à mercê de utilizar uma gama de medicamentos que às vezes tem interação e não sabe nem onde está vindo o efeito, por exemplo, positivo quando vem. Eu lembro que eu ouvi uma vez, eu não lembro quem foi o atleta, falando sobre a seguinte situação. Ele era um atleta que queria fazer um índice olímpico e queria ir lá para ganhar. Ele falou assim que o atleta de alta performance, ele é tão focado que se você disser assim, olha, eu vou te dar isso aqui, essa medicação, esse anabolizante, mas com 10 anos você vai morrer. Você quer usar? O cara falou assim, 10 anos, peraí, dá para eu fazer índice olímpico, vou para a Olimpíada, ganho a medalha de ouro, eu fico para a história, tudo bem, bora. Então, assim, eu imagino que você deve, e olha que eu estou falando de alta performance, mas devem entrar muitos loucos no seu consultório querendo tudo e sem preocupar com amanhã. Você vê isso também no teu consultório chegando? Perfeito, né? Até uma coisa bem comum, né? Por exemplo, agora vai ter um festival aqui no nosso estado, aqui no Amazonas, Festival de Parintins, né? E as pessoas às vezes querem estar bem fisicamente para ir lá. Passaram 365 dias comendo besteira sem fazer exercício tudo, mas chegou agora... 15 dias vão querer mudanças, né? E aí recorrem a tudo, remédio para inibir a fome, remédio para ficar acordado, remédio para dormir, remédio para eliminar a gordura do corpo, remédio para acelerar o metabolismo. Só que, e quando passar o festival? Como é que tu vai manter? Isso que eu questiono as pessoas. Tu vai sustentar esse processo? Sem falar que a chave não é deixar de comer, por exemplo. Ou não é utilizar um monte de hormônios. Tudo bem, salvo quando a pessoa tem um objetivo muito específico, um propósito ali que foge da média. Mas sempre vai ter o seu risco. Então, é isso que tem que ficar um pouco atento, né? Eu não acho errado ou irracional utilizar algumas ferramentas nesse quesito. O que eu acho que tem que ser sempre lembrado é como você vai sustentar o processo como um todo. Deixa eu perguntar, eu queria te fazer um paralelo. Com a minha perda de peso, eu comecei a observar uma coisa. As pessoas, vamos dizer, vou dar um exemplo paralelo a uma cirurgia plástica. Às vezes a pessoa, ela quer, do jeito que ela está, fazer uma plástica, porque acha que a plástica vai resolver fazendo barriga, fazendo tudo, porque vai perder peso, abdominoplastia. E tem aquelas pessoas que elas vêm perdendo peso e tem a plástica no final como a cereja do bolo. Lapidando ali, né? Eu vou fazer, eu vou perder, eu vou chegar, porque quando eu chegar aqui, eu vou fazer a cirurgia plástica, já mudou o mindset, já consegue manter uma qualidade de vida melhor, uma boa alimentação. E a plástica é a cereja do bolo para ela. Quando você vê um paciente que chega no seu consultório querendo fazer uso de algumas coisas, de algumas medicações, você consegue discernir aquele cara que se andar direitinho, você consegue incrementar para ele chegar onde ele quer, daquele que simplesmente não quer fazer nada, nego. O cara só quer o remédio e quer ficar em casa sentado e dormindo. Da forma como ele tem o seu histórico, Jefferson, se ele já teve várias vezes anteriormente, né, consultas com outras pessoas, outros colegas, a gente consegue ter um filho ali de que provavelmente ele quer ser emagrecido. Uhum. Ele quer de forma passiva, de nenhuma preocupação, nenhuma responsabilidade emagrecer. Tem que ter um pouco de cuidado, porque quer queira, quer não, eu vou estar iludindo aquela pessoa, a gente vai estar iludindo como profissional de saúde. Então, realmente pode-se usar o remédio no primeiro momento, tudo bem, já fez algum exame, não tem contraindicação, o pâncreas está funcionando bem, o fígado está tudo bem, você pode lançar a mão. Mas você vai acabar, não vai ter dando a melhor orientação para aquela pessoa. Mas geralmente, dependendo do histórico da pessoa, a gente consegue ver se realmente é uma pessoa que
quer realmente emagrecer e vai fazer por onde, ou se é uma pessoa apenas que quer ser emagrecida, né? Isso fica muito claro também no segundo momento, quando vai no retorno. Dependendo da evolução que a pessoa, geralmente eu tento estipular metas, né, quando eu vejo as pessoas em 30, 40 dias em média. Eu gosto muito de uma em média, né? Em média, se a pessoa consegue mudar ali 2 a 5 quilos por mês, é uma meta boa, uma média boa. Excelente. Dependendo da pessoa, do contexto da pessoa. Por exemplo, no seu processo, você tinha algumas metas também que você tentava buscar, né? Às vezes ficava um pouco mais em platô, mas depois fazia mudanças que conseguia ter uma resolução, uma melhora. Então, às vezes, dependendo da meta que ela consiga atingir, a gente consegue ver se realmente ela é uma pessoa que está fazendo por onde, está se esforçando, mudou o seu pensamento, ou se é uma pessoa que realmente só quer um processo passivo e usar remédios em prol disso, né? Sem fazer nenhum esforço, sem pensar como vai fazer a sustentação do processo. Quando o paciente chega no seu consultório, que você vai começar a história, você já me falou, cara, eu achei maravilhoso. Você já entende que é a comida sim, mas é a cabeça de como lidar com a comida e é com o que você come. Como é que você tem esse olhar e o tratamento no seu consultório é multidisciplinar nessa história? Perfeito. Geralmente eu tento orientar equipe multidisciplinar, né? Uma meta que eu tenho no segundo semestre desse ano é ampliar um pouco para trazer mais perto de mim a nutrição, psicologia e até o educador físico também. Sempre quando possível eu tento orientar, principalmente para os outros profissionais, porque são profissionais ali que são mais engajados e mais gabaritados nesse sentido do processo de orientação nutricional, do comportamento, da questão até do próprio exercício físico também. Porque uma coisa que também é bem comum a pessoa até tem uma alimentação adequada, mas não consegue reduzir mais o peso, está em efeito platô. Falta um pouco da periodização do exercício físico, às vezes ela está estagnada. A pessoa que começa hoje fazendo dieta correndo 5 km por dia, ela vai perder peso até um certo momento. A partir de outro momento ela não vai reduzir peso. Será que é o fato agora de mudar o exercício físico? Ou mudar o tipo de treino de corrida? Será que é o fato de mudar a caloria? Então, sempre quando possível eu tento orientar outros profissionais para ajudar nesse quesito. Você falando isso, eu lembro muito bem que quando eu vim perder peso, esses 40 quilos que eu perdi em 4 anos. E eu vejo muito isso, que inicialmente, é engraçado, eu comecei a cortar o pão, mudei pelo cuscuz. E aí você pega ali 2 meses, cara, 5 quilos. Aí eu falei, pô, bacana. Aí eu falei, pô, mas se eu fizer isso e fizer exercício físico? Aí você começa mais 5. Eu falei, pô, 10 quilos, cara. Aí GG que eu usava, comecei a entrar na G. Aí eu falei assim, pô, então se eu melhorar a dieta como um todo, você tá entendendo? Então essa construção veio na minha cabeça exatamente isso. Melhora no exercício, depois melhora na comida, depois melhora no exercício de novo. E isso daí foi que fez a mudança da chave do mindset, que eu chego lá em casa, minha mãe e minha irmã fizeram bariátrica. Quando a gente vai viajar, que vai todo mundo junto, cara, elas têm o mesmo pensamento de gordo. Então elas sentam para comer as mesmas coisas que elas comiam. E aí eu começo a observar que, na realidade, operaram a barriga, mas não operaram a cabeça. Perfeito. E o pensamento é esse. Perfeito. Tu és a prova viva, Jefferson, que foi feito um estudo que comparou as pessoas emagrecendo. Um grupo fazia exercício e dieta. E outro grupo só fazia alimentação. Ambos os grupos conseguiram emagrecer, mas 90% das pessoas que sustentaram o peso era a população que fazia exercício físico. Porque, de forma geral, a gente tem o tecido mais ativo, que mais acelera o nosso organismo, é o músculo. Então, quando se diz na prática, você tem que ter um processo de emagrecimento, mas, olha, com o processo, se você estiver reduzindo muita massa muscular, às vezes é importante associar o exercício físico, porque é ele que vai manter sua massa muscular para acelerar, manter o seu organismo acelerado e para a gente evitar o efeito sanfona. Então, tu és a prova viva disso. A gente, durante o processo, você consegue ter uma sustentação muito mais eficaz quando a gente consegue alinhar um pouco do exercício com a dieta. Thiago, todo dia? Não, cara. Fazer 3 a 4 vezes, concilia com o teu trabalho, com a tua família. Você vai ter muito mais resultado e até evitar doenças no envelhecimento. Tiagão, para a gente terminar, eu estou sempre perguntando para as pessoas 2 coisas. Um livro e uma música. Um livro que você, quando leu fora da medicina, se possível, eu sei que infelizmente a gente é muito bitolado, mas um livro que você mudou a sua cabeça. Você tem assim... Tem O Poder de Hábitos. Quem puder ler esse livro, é um livro excelente. Muito do que a gente faz
está enraizado no hábito. Dirigir, acordar, faz xixi primeiro, escova o dente primeiro, toma banho primeiro, o que você faz primeiro? Muito do que a gente faz, existem até pesquisas que tentam documentar isso, 60%, 70%, não sei te falar, mas muito do que a gente faz é o hábito. E durante o processo de mudança de hábito, eu sugiro que a gente faça de forma progressiva. É claro que a gente, não, nesse quesito, eu não sugiro que tenha pressa, mas também não é para perder tempo. Sim. Então, se a gente conseguir mudar os hábitos de forma geral para a saúde, óbvio que para melhor, a gente vai ter muito mais retorno de não ficar refém de remédio durante o processo de envelhecimento, a gente não chegar numa roda de amigos com 60 anos e ficar conversando, ei, qual o remédio está tomando? Qual o novo? Tu viu que lançou aquele medicamento? Então, isso é uma coisa que... E olha que na nossa faixa etária, de 35, 40, 45, a gente já começa a ver os amigos. Sim. Porra, não tem coisa melhor proveitosa para falar de viagem, de filme, de livro, de sexo, alguma coisa? Porra, você fala, que remédio tá tomando? Porra, não tem alguma coisa errada na nossa linha? Outro dia me falaram uma coisa que eu achei interessante, cara, que é exatamente quando a gente chega nessa idade, quando você vai pra festa de aniversário de turma, e você se olha e fala assim, cara, eu tô na boa. Aí você vê exatamente isso, o cara sentando, o cara tá tomando remédio pra pressão, pra diabetes, aí já tá perguntando do colesterol se entra ou se não entra, o que ele acha melhor, e a gente vê... Mas o hábito é fundamental, né, cara, o que você faz. Quando você falou, eu só lembrei, porque você faz a mesma coisa todo dia, né? Não fica mais sacrificante, já é uma coisa automática. Então, tudo bem, às vezes a gente não vai estar com 100% de motivação, mas é o hábito que vai levar a gente, às vezes, a fazer um pouco de exercício, a seguir uma alimentação um pouco melhor, né? E falo mais, existe uma ideia que eu gosto muito. Quanto mais disciplina a gente tiver, mais liberdade a gente vai ter com a alimentação, porque eu sei que quando eu ficar no final de semana, eu vou estar fazendo uma exceção. Eu tenho a liberdade para comer o que eu quiser. Eu quero uma pizza, um hambúrguer, vá semente de ser feliz. Você não vai estar errando ali, você vai estar errando, você vai estar fugindo da rotina, isso é uma exceção, né? Então, se as pessoas conseguir achar esse link e esse conceito, rotina versus exceção, eles vão ter muito resultado e vão sustentar também. Eu lembrei de uma história. Na perda de peso que eu tava malhando, aí eu sentava com a galera, às vezes almoçava, o Euler me chamava, a galera do triatlon, e eu ali peitinho de frango, salada e tal. Cara, os caras comiam um prato de pedreiro, bicho, arroz, feijão. Eu ficava assim, falei assim, cara, o que é isso? Aí ele falou assim, não, a gente já treinou agora de manhã e final da tarde eu também vou treinar de novo. Aí eu lembro que eu cheguei pro professor e falei assim, professor, eu quero fazer esse negócio que pode comer aqui. Mas é exatamente isso, é o equilíbrio, né, cara? Você tá fazendo exercício, o seu corpo vai precisar de caloria, e aí você vai ter que comer. Mas assim, mesmo nesse momento, quando a gente faz essa mudança, por incrível que pareça, a qualidade, a gente ainda continua privando pela qualidade. Se você me perguntar assim, Jefferson, é comum você comer arroz, macarrão? Cara, não, bicho. E assim, se você perguntar, te faz falta? Nenhuma. O arroz, o macarrão... Cara, raramente eu vou comer, mas não me faz falta nenhuma no dia a dia. Sem falar, Jefferson, que às vezes a própria digestão fica dificultosa. Quando a gente sai um pouco da linha, o nosso próprio intestino, as bactérias do intestino já estão condicionadas a alguns alimentos. Então a pessoa automaticamente saiu muito da rotina, né? Tinha bons hábitos, começou a comer muito alimento mais industrializado, ela começa a ter um pouco mais de azia, indigestão, né? Uma coisa importante sempre para lembrar, Jefferson, é fato que a gente precisa se alimentar de forma organizada, mas uma coisa que as pessoas confundem muito, queria deixar bem claro, o exercício físico não compensa uma alimentação inadequada. Então, às vezes, quando a gente vê uma pessoa comendo bastante, tem que ver se não é o necessário para ela, porque eu vejo muito isso, a pessoa faz exercício físico, mas às vezes quer comer muito, ou quer comer de forma não organizada, geralmente ela não vai ter um emagrecimento efetivo. Se ela andasse direitinho na alimentação junto com o exercício físico, de repente ela chegava mais rápido no que ela queria, não é isso? Não tenha dúvidas quanto a isso. Pro final, música. Tem alguma música que bate a emoção, ou com a patroa, ou com algum momento na sua vida que tem alguma música que você lembre? Eu vou deixar duas músicas aqui, que é Dia Branco, de Geraldo Azevedo. Geralmente quando eu conhecia a Mariana ali, minha esposa, mandava alguns trechos para ela. E hoje em dia eu escuto muito Patati Patatá. Cara. O balão mágico ali do Patati Patatá ali, cantando ali. Para minha filha, que a gente tem escutado um pouquinho ultimamente. Eu brinco Patati Patatá, porque quando eu não tinha filho que eu vi, eu falei, cara, não acredito que esses caras ganham dinheiro. Pô, coisa horrível, cara.
Cara, Paguei a língua. E eu comprava porque eu botava, porque acalmava meu filho e aquilo dali fazia todo mundo e feliz. se você parar pra pensar, é uma melodia agradável e tem até uma letra Sim, sim. agradável ali de ver ali. Fala da fazendinha, fala de viagem, um safari, né? Então tem vários temas ali que eu acho bem interessante ali, de forma cultural ali, para já iniciar a criança em alguns... E hoje em dia eu respeito muito eles. Não, eu sou fã também. Tiagão, obrigado aí. por tudo. Valeu, meu Obrigado. velho. Obrigadão. Até uma próxima. Obrigado, se Deus quiser. Obrigado pelo convite.